pessoal. Nós estamos aqui na Igreja Missionária, hoje com o pastor Carlos. Pastor, por favor, se apresente. Graças e paz, pessoal. Eu sou o pastor Carlos, sou pastor da Igreja Missionária, um dos pastores da Igreja Missionária, pastorei aqui na Vila Amorim. Espero cooperar hoje de alguma forma para que a gente possa ter um bom bate-papo, Larissa, para que seja um momento bom e a gente consiga trabalhar a fixação da mensagem de uma forma bem produtiva na mente de cada um. Deus te abençoe, vai ser um papo muito legal. Permaneça aí que você vai gostar. Amém, assim também espero. Todos nós temos uma história para contar. E, pastor, para nós iniciarmos, eu quero te perguntar por que a história de Jesus é uma história tão difícil de ser contada? Bom, vamos lá, né? Na realidade, eu acredito que a gente tem facilidade de ouvir a história de Jesus. O intelecto do ser humano, ele é formado daquilo que apresentam para ele. Infelizmente, às vezes a gente ouve uma história distorcida de Jesus. Quando a gente pensa sobre a história de Jesus, parece da história de um homem que veio, morreu na cruz e que não faz muito sentido para muitos. Porém, quando a gente o recebe, e isso não é uma ação natural, é uma ação sobrenatural, a história passa a fazer sentido para a gente. Antes disso, você que um dia reconheceu que aceitou Jesus como seu Salvador, você vai lembrar disso. Parece que essa história era a história dos nossos pais, era a história dos nossos amigos, mas ela nunca faz um conchavo com aquilo que nós entendemos, porque não existe repertório dentro da nossa mente que consiga entender dessa forma. A partir do momento que Jesus passa a habitar na nossa vida, a gente consegue trabalhar isso de uma maneira diferente. Então, não é que ela é difícil propriamente de ser entendida. A dificuldade que nós temos é que ela não tem interpretação sem que haja uma interpretação do Espírito Santo de Deus, que é impossível de acontecer com aquele que ainda não recebeu Jesus. Então, essa é aí que dificulta. Porque até então Jesus ele é um homem que veio, né, há mais de 2000 anos atrás, lá no Oriente Médio, certo? Uhum. E qual é a conexão então desse homem que veio e não faz parte da minha família, da minha ancestralidade, né? Onde que ele entra na minha história? E pode comentar, pastor. Pode Eu comentar. gosto dessa colocação sua, o homem que veio, porque a história do homem que veio é a história que nós temos em mente e que nos foi ensinada. Ele de fato é o homem que veio e num fator, vamos colocar assim, num fator considerando a história, ele é o homem que veio. Mas dentro do contexto espiritual, ele é o que é. E isso muda tudo na história. Isso vai mudar tudo, porque você vai falar assim, olha, tá, então por que que quando ele chega, parece que ele vestiu a roupa certa, parece que ele entrou no lugar certo, porque aquele lugar já era dele. Então não importa qual que é a etnia, não importa de onde a pessoa é, não importa o que ela de fato esteja crendo, quando ela recebe Jesus, ela passa a entender o Jesus que não apenas veio, mas que é, e o Jesus que promove transformação na vida dela. E isso que vai fazer sentido na história de Jesus. A história de Jesus, ela não pode ser vista apenas como uma história épica. Ela é uma história que faz parte da história que nós estamos vivendo e que um dia aquele que encontra ele passa a entender que isso fazia sempre parte da vida dele. Então essa que é, parece ser meio complicado, mas quando você recebe Jesus, isso torna e faz todo sentido. Pastor, e assim, para você, algumas dicas que você daria para eu conseguir compreender isso e entender então que Jesus não é apenas o homem que veio, né, mas o homem que desde sempre, para mim poder conseguir entender isso e entender a conexão dele então com a minha história e a minha vida, o que que eu devo fazer? Vamos tentar, a gente vai tentar explicar uma coisa de forma racional, entendendo que ela é uma coisa de forma espiritual. Então, assim, a princípio, a primeira dica é não tem como compreender o Jesus, Filho de Deus, analisando ele apenas como Jesus da história. Não tem como, porque essa interpretação ela precisa ser uma interpretação espiritual. Então, primeiro passo, você precisa de fato ter um encontro com Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus. É difícil a gente explicar fé pela razão. Na verdade, é até impossível. Você vai tentar, vai espernear, não vai conseguir. Primeiro passo, eu preciso receber isso de Jesus. Segundo passo, essa história não é uma história distante, porque nós temos uma conexão com Deus. Nós só não conseguimos enxergar quando nós não temos essa abertura espiritual na nossa vida.
É como se eu dissesse para você assim: Larissa, você tem uma casa que você nasceu e essa casa está lá te esperando, você tem alguns flashes, no seu repertório de mente acontece, você viveu nela durante um período, mas depois você se distanciou dela durante um bom tempo. E a única coisa que você tem é um vislumbre de que você pertence a um lugar que você não sabe como vai lá, você não sabe onde que está situado geograficamente esse lugar, mas quando você deita na sua cama, você sonha com esse lugar, você pensa, você tem Tá gravado saudade em mim. dele, está gravado, está em você. Uhum. Eu acredito plenamente que todo ser humano ele tem saudade de Deus. Então a nossa história, ela se cumprimenta essa saudade de Deus, esse desejo de Deus que Salomão fala, que Deus plantou o desejo pela eternidade. Nós só conseguimos encontrá-lo quando nós nos encontramos com Jesus. Antes disso, tudo vai gerar a frustração da tentativa. Assim, mas pastor, eu achei uma religião que me faz tão próximo de Deus, e aí a gente não pode confundir emoção de fato com o quesito fé. São coisas diferentes. Nós podemos nos sentir emocionados e achar que Deus está presente naquela situação, afinal de contas, Deus de fato faz presença nas emoções das pessoas, mas você vai ter uma plena ideia daquilo quando você se encontrar com Jesus. A única forma, respondendo a sua pergunta, recebendo Jesus na vida da pessoa. Essa não vai haver uma explicação racional que nos coloque em modo de satisfação. Na pregação de hoje, né, nós ouvimos então acerca de Jesus, né, do porquê nós precisamos de Jesus. E aí, passeando então no início da Bíblia, em Gênesis, nós vimos que Deus ele cria as coisas, né? E nós sabemos que no princípio Jesus está lá. Então já temos essa conexão de Jesus com a nossa história, com a história da humanidade, né? Com toda a história. E aí ele cria, e aí a gente tem a história, então, depois da queda, então o homem se perde disso, ele se desconecta disso, e aí ele se acha merecedor disso, né? E eu gostei bastante quando o senhor usou o exemplo do irmão mais velho, e eu me pego nessa posição de ser o irmão mais velho e de me achar às vezes merecedora, né? Porque eu estou fazendo certo. E o meu irmão mais novo, ele tá fazendo errado. Eu sou injustiçada nessa história e eu mereço e ele não merece. E do mesmo jeito que nós temos saudade dentro de nós, como que nós temos que lidar e a lutar também com esses sentimentos, esses conflitos de que eu preciso de Jesus, mas eu me acho merecedora de ser salva, né? Porque eu sou boa, eu sou uma boa pessoa. Eu sou legalzinho, a gente Eu sou. bacana essa pergunta. A gente não consegue ter uma questão de julgamento desconsiderando aquilo que a gente acha certo ou errado. Mas não quer saber, ou melhor dizendo, não quer dizer que aquilo que eu acho certo ou errado é de fato algo que é uma verdade. Eu não sei se você já ouviu falar no termo, isso acontece bem dentro das questões de filosofia. As pessoas dizem que todos têm as suas próprias verdades. Então nós temos um repertório de vida, a sua história, a minha história. Partindo das nossas histórias, nós conseguimos idealizar aquilo que é verdadeiro para a gente. E de fato é verdadeiro. Não dá para dizer que não é. Verdadeiro é algo que continua verdadeiro até que ele encontre algo que diga que ele não é verdadeiro. E aí você passa a ter um novo repertório e você passa a sentir a razão de que aquilo não era aquilo que você pensava. Vou tentar explicar isso. Quando Jesus ele trabalha sobre régua ou sobre parâmetro, ele vai trabalhar sobre verdade. Ele vai citar que a palavra de Deus é a verdade. Ele vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Qual a diferença de verdadeiro para verdade? Verdade ela é absoluta. Aquilo que é verdadeiro só é verdadeiro enquanto não aparece algo que é mais verdadeiro do que a verdade que ele ostenta. Então, às vezes, você vai dizer assim, pastor, mas eu achava que eu tinha razão. O meu pai estava, de repente, olhando para o meu irmão e passando a mão sobre uma situação na cabeça dele, e ele estava errado. Eu sou boazinha, eu sou legal, então, assim, eu não merecia ser punida. Quem deveria era o meu irmão.
Você vai achar isso até você ser mãe. Quando você for mãe, que você tiver 2 filhos, você vai estar no lugar do seu pai. E aí aquilo que era verdadeiro para você no coração de filha, pode não ser no coração de mãe. E o que que isso diverge daquilo que de fato é verdade? Quando nós nos encontramos com Jesus, nós encontramos-nos com o parâmetro da verdade. Então você não vai achar em religiões, você não vai achar em questões de análise sobre quem era Jesus, um erro em Jesus. Mas você vai achar um erro na Larissa. E aquilo que contém um erro não pode se mostrar como algo absoluto em verdade. Então, dentro da sua resposta, quem estava certo, você ou seu irmão, é provável que os dois poderiam estar certos ou os dois poderiam estar errados. Normalmente, os dois estão Errados. e o pai tem uma verdade porque ele vê de uma forma mais ampla. Então, essa questão da verdade é entender. Primeiro, nós temos um ponto: Jesus não é aquele que apenas veio, ele é. Jesus não é apenas aquele que é verdadeiro para uma etapa de um tempo, ele é a verdade. Então, do tempo que ele se estabelece até o tempo que nós temos consciência, ele continua sendo a verdade. E é isso aí. Essa questão é a questão da verdade. Pastor, e para já caminhamos então para finalização, por que precisamos de Jesus? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E aí eu quero finalizar a pregação que nós tivemos nessa noite, ela foi uma narrativa didática, né? Então ela tem essa característica de tentar mostrar o porquê de uma coisa contando a história que tem a ver com a coisa, mas que não aconteceu propriamente com a gente. Às vezes, eu vou falar de onde surgiu essa pregação e por que que ela é tão interessante. Nós vamos pregar o evangelho para alguém e a pergunta que nós ouvimos é isso. Nós ouvimos isso na faculdade. Nós ouvimos isso no nosso trabalho. Às vezes, nesse exato momento, alguns pais estão ouvindo os seus filhos, por que que eu preciso de Jesus? Eu já me deparei no gabinete pastoral com pais desesperados dizendo assim, olha, meu filho, ele não quer saber mais de Jesus porque ele é ateu e ele não sabe entender por que que ele precisa de Jesus, por que que ele precisa do cristianismo. As nossas escolas, as nossas faculdades estão tuchando na mente das nossas crianças de que elas podem ser empoderadas e elas não precisam de Jesus. As ideologias do momento provam, ou tentam provar, pelo menos, que as pessoas não precisam de Jesus, que elas precisam estarem bem resolvidas consigo própria, e aí tudo bem, tudo flui. Mas isso não é real. Agora eu apelaria, não para um fator apenas espiritual, mas para você que está me ouvindo, para que você analisasse. Existem vazios que nós não conseguimos resolver. Existem situações que nós não conseguimos tratar em nós mesmos. E você tenta de tudo quanto é forma, olha, eu quero que funcione, quero que dê certo, e você não consegue. E a gente pergunta, por que que isso acontece? Qual que é a sensação de uma pessoa perdida? Senão a sensação de que ela não consegue dar conta de achar o caminho de volta para casa. Nós precisamos de Jesus, Larissa, primeiro, porque nós estamos perdidos. Isso é real. Esse é o caminho da pessoa. Nós precisamos de Jesus porque nós não estamos apenas caminhando para a morte. Nós desfrutamos da morte todos os dias quando nós vivemos. Nós precisamos de Jesus porque nós não conseguimos nos sustentar dentro da nossa própria força. Uma hora dá ruim. Uma hora a gente encosta a cabeça no travesseiro e fala assim: eu não estou dando conta. Nós precisamos de Jesus porque um dia Deus plantou no nosso coração o desejo pela eternidade. E se Ele plantou o desejo da eternidade, Ele plantou o desejo do eterno. Ele plantou o nosso desejo por Deus. Agora, quando Jesus chega nessa terra, Ele fala assim: só tem um caminho. Eu sou o caminho, só tem uma verdade, que não é apenas um fator verdadeiro, é uma verdade, é só a verdade. E a única forma de você sair do pecado e sair da morte, porque o salário do pecado é a morte, é você entrando na vida e eu sou a vida. Eu acho muito bacana quando Jesus se identifica com o caminho, verdade e a vida, porque ele está dizendo assim: olha, vocês precisam de mim, vocês não vão voltar para casa, vocês não vão voltar para Deus se não for através de mim. Nós precisamos de Jesus, porque nós não conseguimos sozinhos. Então essa é a pegada, assim. Quero um dia encontrar vocês lá no céu e a gente ter uma conversa de podcast bem bacana assim. Era só sobre Jesus. Amém.
Agradecemos a você que está aí nos ouvindo. Agradecemos também, pastor Carlos, pela tua presença aqui. Volte mais vezes para gravarmos mais assuntos. É só convidar que a gente vem. E agora, nesse momento, você curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal para você receber todas as notificações dos próximos vídeos que serão lançados.